noite, todos estão me ouvindo? Estava me apresentando, Ana Cláudia, e essa assistência, ela pertence ao Departamento de Diversidade, e hoje ela se encontra, essa modalidade está na educação básica, né? Passamos por algumas reformulações na secretaria. A formação de hoje, ela tem a presença de duas professoras, né? Dos anos iniciais aí, a Fabielle e a Juliana, que até o ano passado elas estavam presentes na escola, atuando como professoras, como docentes, e com um olhar muito minucioso, né? Elas elaboraram essa formação com muitos detalhes, com a especificidade, trazendo as especificidades da EJA, né? Num olhar, numa visão bem minuciosa, bem detalhista, né? Pertencente a essa modalidade. Semana passada, né, só para a gente relembrar, semana passada nós tivemos uma formação com esse mesmo título. Só que a abordagem, né, a gente trazia a concepção, só que a abordagem era para anos iniciais, o ciclo de alfabetização. E hoje a gente traz a mesma concepção de aquisição da língua, só que numa outra abordagem. Que abordagem é essa? O que é o de diferente? Vamos começar pelo público, né? Pelo nosso estudante. A gente tem o jovem, o adolescente, que muitas vezes foi reprovado no ensino regular, já tem uma constância, está em distorção séria e idade, e ali o ensino regular já não é mais, ele não se encontra naquele espaço mais, e aí ele vai para o noturno. A gente tem aquele trabalhador que busca, né, o aperfeiçoamento para poder uma ascensão aí profissional, uma melhoria na sua profissão. E a gente também encontra, né, lá na nossa sala de aula, no nosso ambiente, a gente encontra quem? Aquele senhor, aquela senhora, desejoso em estar na escola, certo? Para aprender o seu nome, para ler uma Bíblia, para fazer uma conta, ou apenas para interagir, né? É uma forma de distração, estar lá socializando, buscando, conhecendo esse professor. Então, eu tenho certeza que muitos docentes aqui já têm uma prática exitosa na EJA, então a formação, ela hoje vem mostrar um caminho, tá? É só mais um caminho para auxiliar o professor a potencializar o processo de ensino-aprendizagem na educação de jovens e adultos. Um olhar diferenciado, porque nós temos um público diferenciado. A gente traz uma concepção de aquisição da língua escrita que está lá da educação infantil, anos iniciais, anos finais e também na EJA, só com uma abordagem diferenciada, como eu já falei, por conta de um público que nós temos que está presente em nossas salas de aula. Então, a gente vai iniciar esse momento. Todos sejam bem-vindos e agora vamos lá, Juliana e Fabielle. Olá, pessoal. Professora Juliana, é um meu prazer de estar aqui essa noite compartilhando um pouquinho, né, dessa prática com vocês. Realmente o desafio é muito grande, e nós sabemos disso. Existem algumas coisas em comum, né, no que se refere ao processo de aquisição da língua escrita, né, esse caminhar, as hipóteses, né, isso realmente é em comum. Então, olha só, realmente, dentro do processo de aquisição da língua escrita, temos aspectos em comum, né, em todas as etapas de ensino, a construção da hipótese, a relevância de uma aprendizagem significativa, mas quando se trata da etapa EJA, nós temos algumas particularidades que precisam ser levadas em conta para que realmente, né, esse processo se efetive na vida do nosso estudante. Esse é o nosso maior objetivo. Tá? E é sobre essas particularidades, é sobre, né, a perspectiva de uma alfabetização pela metodologia, né, ou na perspectiva sócio-histórica, e também a adaptação a essas singularidades da etapa EJA que nós vamos conversar nessa noite. Claro, como ressaltando o que a Ana já falou, a gente já tem práticas assim, maravilhosas no nosso município. O nosso objetivo aqui é realmente
potencializar isso, né, e trazer, né, novas sugestões, novas estratégias para que isso fique ainda melhor, certo? Então vamos lá, gente, nós vamos começar, claro, com um vídeo, eu tenho certeza que vai inspirar a nossa noite aqui, para que a gente possa retomar mesmo o nosso caminho e as nossas conversas e reflexões. Vamos lá, gente? Cleide, minha filha, como é que faz aquela pipoca doce que você fez naquele dia? Caio, manda o áudio falando o que a Cleide escreveu. É só você derreter o açúcar com óleo e 2 colheres de água. Depois coloca o milho e coloca o chocolate e mexe até estourar. Caio, escreve aí como eu escrevo. Muito obrigada, vou fazer. Que legal, né, pessoal? Vocês prestaram atenção aí, a gente vê uma realidade, né? Vemos uma pessoa, um sujeito, um cidadão, uma cidadã aí no caso, se comunicando, interagindo, usando de estratégias para fazer essa comunicação. Então, a gente já traz a primeira reflexão aqui. O nosso estudante da etapa IJA, né, que não parou o seu processo, né, dentro da escola, ou que, né, vem de uma sequência de fracasso escolar e que agora está na IJA, ele é um sujeito ativo, ele é um sujeito que possui uma bagagem histórica social muito forte e que age, né, interage com sua mãe usando estratégias. A escola, ela vem, então, para oferecer essa ferramenta, que é a aquisição da língua escrita, para que ele possa melhorar a sua interação no mundo, para que ele possa realmente, né, estar, assim, usufruindo dessa estrutura, da estrutura linguística, para que possa potencializar a sua comunicação. Mas ele já é um sujeito ativo e a escola precisa olhar para ele dessa maneira. Ana, fala aí um pouquinho para a gente dessa mensagem inicial. O que me chama a atenção nesse vídeo é que essa senhora, ela maneja muito bem o WhatsApp, mesmo não dominando a língua escrita, mesmo não tendo a escolarização, né? Mesmo não entendendo aí, dominando o sistema de escrita. E ela sabe muito bem fazer a oralização aí, a oralidade está presente, né? Ela conhece as letras do nome do filho, por isso que ela envia o áudio de maneira correta. Naquela lista de nomes, ela identifica o nome do filho e ela se comunica muito bem. E ela aí, vamos dizer aqui, se vira muito bem, né? Então, é uma senhora que já está dentro do mundo, socializando, interagindo e estabelecendo com o mundo através de textos, sejam orais, escritos, essa socialização, essa comunicação, expressão aí. É isso aí. E é claro, né? Já iniciamos para completar a nossa mensagem inicial. Vamos, claro, com Paulo Freire. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E foi exatamente isso que nós pudemos observar, né, naquele vídeo, naquela conversa de WhatsApp, essa leitura do mundo que ela já faz, né, e que ela vem, né, os estudantes, eles vêm para essa etapa do ensino para dominar, então, a leitura da palavra, certo? Para completar essa interação dele com a sociedade. E vamos conversar um pouquinho agora sobre o conceito, né? O que é ler e escrever. A partir do conceito, a gente já consegue, então, traçar alguns caminhos, né? algumas ideias sobre o que vamos conversar essa noite. Então, vamos lá, gente. Ler e escrever significa poder usar a escrita como instrumento de comunicação e expressão, meio de ampliar contato
de se fazer presente no mundo ou de compreendê-lo. Enfim, a possibilidade de estabelecer outros canais de interlocução, inserindo-se ativa e criticamente em práticas da sociedade letrada. Então, aqui a gente já traz um panorama de que o foco principal da aquisição da língua escrita é a sua função social. É para que ela é concebida, é a questão do discurso que cada sujeito faz, né, e o estabelecimento dessas interações. Certo? Vamos lá. Dessa forma, né, eu vou tirar a caixinha aqui, senão eu não consigo acompanhar os olhos, agora sim. Mais importante, gente, do que o objeto do ensinamento, isso é fundamental, tá? O nosso foco não pode ser no objeto do ensinamento apenas, que é o código, tá? Ou nos recursos materiais ou físicos que possam apoiar o processo de aprendizagem. O mais importante disso tudo é a relação entre as pessoas, que se educam mutuamente, por exemplo, pela experiência de compartilhar saberes e por tudo mais que envolve essa relação. Então, o nosso grande foco nesse processo todo é a interação, ok? Bom, diante disso, quando a gente muda o nosso olhar, quando a gente vê o foco, né, do nosso fazer pedagógico, nós precisamos dessa reeducação do nosso olhar. Olha o que o Arroio nos traz com relação a isso. Nossa sensibilidade para com os educandos e as educandas pode ser de extrema relevância na formação de um docente educador. Pode mudar práticas e concepções, posturas e até planos de aula de maneira tão radical que sejamos instigados ou instigadas a aprender mais, a ler mais, a estudar como coletivo novas teorias, novas metodologias e novas didáticas. A maneira como enxergamos esse docente, esse estudante, pode ser determinante na maneira como lhe ensinamos e os educamos. Olha que incrível isso. Faz toda a diferença quando deixamos de olhar, né, apenas para o objeto do conhecimento e voltamos o nosso olhar para o contexto da nossa sala de aula. Quando reeducamos a nossa forma de ver a nossa prática para focarmos no desenvolvimento do estudante de acordo com as suas necessidades e particularidades. Certo? A Arroio aí fez uma reflexão muito importante sobre isso. No nosso documento, né, da EJA, que vocês vão ter acesso muito em breve, né, Ana? Ele traz o quê? Nós temos que mudar o nosso olhar, correto? Nós temos que refinar o nosso olhar para observarmos as peculiaridades, as particularidades desses estudantes que estamos atendendo na etapa EJA. Isso é fato. E nós temos que ver também, a partir desse novo olhar, o que a escola precisa oferecer. Qual a função da escola, então, diante desse processo? Entendendo que ele não é alguém que perdeu um tempo da vida por não estar na escola, porque ele, como sujeito, ele estabeleceu relações, ele desenvolveu capacidades e habilidades, mas nós entramos nesse papel, então, para reparar algumas coisas, para equalizar, e essa é a função da escola, as funções da escola. Vamos lá. Função reparadora, tá? O que ela nos traz como base? Deixa eu fechar isso aqui. Ela resgata a autoestima dos estudantes, garantindo o direito a uma escola de qualidade e reconhecimento de oportunidades para todo ser humano. Gente, o estudante que entra na etapa EJA, ele vem já com uma bagagem um tanto quanto negativa do processo educacional. Ou porque teve que abandonar, né, por questões sociais, por questões pessoais, dentro de um contexto muito grande, né, que não cabe aqui a gente ficar elencando, ou porque ele não teve sucesso, né, não teve sucesso enquanto estava no regular, e aí ele foi ficando realmente com uma defasagem. Então, a etapa EJA, né, a escola tem essa função de reparar isso,
E esse trabalho é feito com um olhar e com atenção com relação à autoestima desse aluno. Isso precisa ser muito levado em conta quando nós estamos fazendo o nosso planejamento, quando nós estamos elencando os nossos objetivos, as nossas intencionalidades. Ok? Essa é uma função importantíssima. Função equalizadora. Ela propõe colocar os estudantes da EJA em igual com os outros estudantes que percorrem pelo caminho do ensino regular. Esse igual aqui não é em termos de uma comparação, certo? Mas no sentido de ele estar recebendo com a mesma qualidade, com a mesma funcionalidade que os alunos certo? Então, é isso. A função equalizadora é realmente que a escola ofereça de forma a mesma chance, isso aí. Né? Aquilo que o outro oferecemos em todas as etapas, né, do ensino. Claro que ressaltando, eu preciso que eu tenha aquele olhar específico para essa etapa, para o meu público dessa etapa. Função qualificadora ou permanente, com o objetivo de uma educação integral e significativa. Essa modalidade caracteriza pelo desenvolvimento constante dos sujeitos. Temos que ter esse olhar também. Olha lá, tem uma citação já do nosso documento, tá? Vocês não perdem por esperar. A educação de jovens e adultos se constitui por estudantes cheios de esperanças, experiências, valores, crenças, desejos, saberes, e mesmo que não formalizados, a leitura e a escrita. Então, promover a alfabetização nessa modalidade é possibilitar a transformação desses anseios em habilidades importantes que os conduza ao mundo social e produtivo dentro dessa perspectiva. Ótimo, muito legal, né? Então, falamos sobre as funções. Agora, claro, gente, nós sabemos que existem muitos desafios, né? Agora, falando como educadora também, né? A gente sabe que não é fácil. E aí a gente pontuou aqui, né, de debates, de discussões, até de conversas mesmo com professores que trabalham, né, já tem um tempo dentro da educação de jovens e adultos, algumas dessas dificuldades, né, os perfis diferenciados, né, diversos objetivos de vida, fazer um planejamento que atenda às especificidades de cada faixa etária. Né? A nossa sala de aula ela vai receber alunos de várias faixas etárias. Lidar com as consequências do abandono da classe escolar para a autoestima do estudante, aí a gente resgata a função reparadora da escola nessa etapa, e proporcionar momentos de atividades significativas que façam valer a pena estar naquele ambiente. Isso é fundamental. Né? Quando o Arroio fala de ressignificar o nosso olhar, é para a gente pensar nisso mesmo, porque muitas vezes nós recebemos, né, adultos que trabalharam o dia todo, ou que, né, estiveram presentes em seus lares, trabalhando também, né, durante todo o dia, que têm responsabilidades familiares. Então, os momentos ali na educação dos jovens e adultos, naquele espaço, naquele ambiente, eles precisam valer a pena. Certo? E olhando dessa forma, eu tenho certeza que nós vamos potencializar o nosso fazer pedagógico. Para superar esses desafios que foram apontados aí e potencializar o processo de ensino-aprendizagem na alfabetização de jovens e adultos, é preciso algumas coisas. Vamos olhar aqui comigo agora? Quais são algumas reflexões a respeito desse fazer? Precisamos refletir criticamente sobre os conceitos pessoais e a representação social relacionados ao sujeito analfabeto. Precisamos desmistificar, né, que aquele sujeito que é analfabeto, ele não tem potencial, ele traz uma bagagem de fracasso. E não é isso que nós temos que ressaltar dentro da sala de aula. Muito pelo contrário. Nós temos que ressaltar toda a superação dele, que ele precisou ter durante a sua vida para continuar sendo um sujeito, um cidadão, mesmo não dominando o código escrito. Então, o nosso olhar para ele tem que ser diferenciado nesse sentido.
certo? E desmistificar esse senso comum da sociedade que traz essa bagagem de fracasso, que traz essa bagagem até de incompetência, certo? Porque ele traz, né, o período que ele não passou na escola, ele construiu conhecimentos também. A escola vem agregar outros valores, outras concepções e outros conhecimentos. Considerar a necessidade de significar a aprendizagem da leitura e da escrita para o estudante, não acreditando ser este significado óbvio e isso ser desnecessário. Então, quando eu estou na minha sala de aula, é muito importante o diálogo e a clareza das nossas intenções. Por quê? Porque parece óbvio, né? Aí eu não preciso falar que ele precisa aprender a ler e escrever, ele já sabe que ele precisa, não. Torna isso mais claro, torna isso mais evidente, para que ele possa realmente perceber a aplicabilidade disso na vida dele. E como isso vai fazer diferença. E isso em todas as áreas do conhecimento, certo? Porque isso é importante, trazer essa clareza. Pode tocar. Isso é uma questão baseada no conhecimento cientificamente reconstruído sobre como o sujeito aprende e como é possível ensiná-lo a ser coerente com essas convicções, fazê-lo participar do processo, fazê-lo compreender que ele está dentro de um processo e que nesse processo ele vai errar e é preciso que ele erre para que ele avance, para que ele reflita sobre o seu erro e avance. Então, isso é muito importante. Diagnosticar o conhecimento prévio dos estudantes sobre a escrita e a leitura. Isso é unânime em todas as etapas e não seria diferente na EJA. Aliás, isso pesa até muito mais nela, porque o estudante ele vem já com uma bagagem de anos de conhecimento construído, socialmente construído. E isso tem que ser levado em conta nos nossos planejamentos. Planejar intervenções que vão ao encontro das hipóteses já construídas pelos estudantes para que possam avançar. Né? Isso aí completa o que a gente já falou no slide anterior. E, claro, desenvolver estratégias para diariamente dar voz aos sujeitos. Eles precisam falar, expressar-se, eles precisam ter voz, eles precisam ser produtores de discurso, e um discurso que tenha espaço dentro do ambiente escolar. Porque quando isso acontece, aí sim estamos produzindo uma aprendizagem significativa, certo? Oportunizando situações em que tem que se expressar, como eu falei, criar hipóteses, criar expectativas. E eles mesmos, quando eles participam de todo esse processo, eles conseguem reconhecer o que eles já conseguiram, eles conseguem entender esse processo, eles conseguem reconhecer e fazer uma reflexão sobre os seus próprios medos, e eles vão dialogando, desenvolvendo estratégias para superá-los. Se nós colocamos eles à parte do processo, eles não conseguem ter toda essa visão, né? Uma visão holística. Então, eles não conseguem refletir sobre eles mesmos. E aí a gente trava todo esse processo. Tudo bem? Vamos lá mais um pouquinho? Bom, e aí, né, pensando tudo isso que a gente já vem discutindo, o DELF-EJA ratifica a política educacional para leitura e produção textual através da metodologia da aquisição da língua escrita, né, numa perspectiva sócio-histórica, porque ele é um sujeito, ele faz cultura, ele é historicamente concebido. Então, essa é a perspectiva, e essa perspectiva aborda a alfabetização de jovens e adultos, considerando o processo discursivo. Entende-se também que o processo de apropriação da linguagem só é compreendido a partir de interações sociais mediadas por práticas discursivas. Então, o nosso principal objeto de estudo aí é o discurso, é o que ele já produz, é o que ele já traz, a sua oralidade, a sua forma de se expressar e toda a sua bagagem sociocultural. Vamos lá? E aí nós trouxemos aí esse esqueminha, né? Quem participou da formação de metodologias de aquisição da língua escrita
né, para os anos iniciais, né, os ciclos de alfabetização lá dos anos iniciais, já viu esse esquema, e nós estamos aqui porque essa é a parte incomum desse processo, né? É compreender esse esquema aí. A alfabetização entendida como processo de aquisição da língua escrita, é uma proposta de trabalho a partir do texto, com práticas construtivistas, que o texto do próprio estudante, práticas com textos significados, e aí a gente ressalta, e vamos falar mais lá na frente, sobre a importância de se trabalhar os diversos gêneros pessoais, textos, claro, que você, professor, vai levar para a sala de aula e que o aluno vai produzir dentro desse processo. Pode passar? Quais são as principais características dessa metodologia? A palavra escrita trabalhada de acordo com a natureza da linguagem e a dialogia das relações. A escrita existe em sua multifuncionalidade e multidimensionalidade. Né? Então, ela é vista de uma forma completa, em todas as suas funções e dimensões. Resgata os princípios da humanização, priorizando o significado, a motivação e a voz do sujeito. Olha lá o produtor do discurso. O ensino da língua se materializa no texto, enquanto discurso oral e escrito. O estudante participa do próprio processo de aprendizagem de forma ativa, como sujeito autor-leitor de suas próprias palavras e ações. É isso aí, gente. Esse é o caminho. A partir dessa perspectiva, o que a gente tende a potencializar? Práticas pedagógicas que resgatem os princípios da humanização do sujeito aprendiz. Uma educação que seja um vínculo que promova a conexão do sujeito com esse mundo. Que a alfabetização seja mais do que uma simples técnica de associar letras e palavras. Né? Isso aí acontece quando só focamos no código e a gente sabe que não é esse o caminho. Que o nosso estudante desenvolva consciência e respeite a língua em suas diferentes possibilidades de uso. Olha aí a função social aparecendo aí para gente. Também, né? Despertar o interesse, fomentar a atitude reflexiva, apoiar o desenvolvimento e estimular o ambiente rico em experiências ou interações, promover uma ação pedagógica facilitadora para a elaboração de novas ideias, concepções e hipóteses, um sujeito ativo que cria, que se expressa. Esse é o nosso grande objetivo. Construir uma prática em sala de aula tendo visto respeito à infância, no caso aqui, a etapa em que esse estudante está, a valorização das características socioculturais e a consideração da diversidade. Fazer da aprendizagem um exercício significativo, prazeroso, encantador, capaz de garantir a curiosidade, que já é algo tipicamente humano, e o gosto pelo saber. Gente, tudo isso aqui é o que nós potencializamos quando olhamos e promovemos em nossa sala de aula esse contato com o discurso direto, com o trabalho com o texto. E aí, claro, né? Olha aí quem está no nosso foco principal, o texto. Mas qualquer texto, gente, aquele texto assim, sem conexão, né? O texto por pretexto? Não. Não é esse texto que estamos falando. É um texto que tenha significado, que seja contextualizado e que tenha uma diversidade e que seja trabalhado em suas multiformas, dentro dos variados gêneros. É esse o texto que nós estamos falando. E claro, né, tendo todas essas premissas, né, ele vai ter uma função social. Mas olha só, a gente toca bem aí nessa metáfora aí. Nosso grande desafio, né, ao se trabalhar o texto, é que nós conseguimos fazer com que o nosso aluno compreenda essa metáfora aí, esse contexto. O texto, ele não está solto, ele está dentro de um contexto. E aí, como o iceberg, né, e esses dois autores aí nos trazem isso, nesse livro que está como referência aí, para vocês também, se vocês quiserem se apropriar mais do tema, um livro maravilhoso, voltado para a alfabetização de jovens e adultos. Então, coloca aí já como, você não leu ainda, né? Como uma boa sugestão de leitura. Então, ele tem que entender esse texto dentro desse contexto social, e ele tem que entender que, assim como o iceberg, ele tem
ideias que são explícitas, né, que estão acima da água, são visíveis, são objetivas, claras ali no texto, mas ele também tem um contexto, ele tem uma parte que é implícita, que é subjetiva e que vai dialogar com a experiência de cada um estudante. Tá? Então, esse é o nosso grande desafio. Toda vez que você for planejar a sua aula, professor, querido educador, tenha o iceberg na mente. Né? Eu preciso levar o meu aluno a compreender esse contexto todo e todas essas particularidades desse texto que eu estou levando para a minha sala de aula. Por isso é que não dá para ser um texto com pretexto, só o pretexto, certo? Dentro do trabalho contexto, nós temos esses eixos estruturantes, tá? Isso é imprescindível para você entender como que você vai fazer esse trabalho, como que você vai propor isso. O eixo estruturante, ele fala do uso, da reflexão e do uso. Então, nós partimos do uso, que é a apropriação do texto, a leitura, né, de diferentes tipos de textos, selecionados pelo professor e também produzidos pelos estudantes. A partir desse texto apresentado, nós vamos fazer a análise linguística. E aí, cabe a nós, educadores, né, entendermos qual é o potencial linguístico que aquele texto me traz, certo? Para que assim eu possa direcionar o olhar do meu estudante para aquilo ali que eu preciso trabalhar, para aquela habilidade que eu preciso desenvolver com ele. E isso é a análise linguística que me traz. A análise linguística de textos com função social, selecionado pelo professor, mesma coisa, e também produzido pelos estudantes. E depois que eu faço essa análise linguística, e depois a professora Fabielle vai estar conversando melhor com vocês sobre, né, esse caminho, eu volto para o uso quando o meu aluno vai escrever, quando ele vai participar da escrita, quando ele vai consolidar aquele conhecimento que ele adquiriu, quando ele leu, quando ele refletiu e agora ele vai usar. Então, é essa estrutura que é muito importante dentro desse processo. E para garantir isso, gente, quando temos que planejar a nossa aula, nós temos que levar em conta esses momentos aí. Eles não podem faltar no ambiente alfabetizador. A nossa sala de aula ela precisa se transformar numa oficina que estimule o meu estudante, que seja realmente um ambiente de construção, um ambiente alfabetizador. E aí ele precisa ter um momento em que ele vai ouvir, ter um momento em que ele vai falar, ter um momento em que ele vai ler e ter um momento em que ele vai escrever. Então, na hora de planejar, eu costumava fazer um planejamento, Ana, quando eu estava, né, atuando, em que eu colocava no meu planejamento, para eu não perder isso de vista, eu colocava isso para eu preencher. Eu fiz um planejamento assim, né, para preencher direitinho, para facilitar o processo, e eu colocava lá qual vai ser a minha proposta em que o meu estudante vai ouvir nessa aula. Qual a proposta que ele vai falar, qual que ele vai ler e qual que ele vai escrever. Porque isso precisa aparecer nas nossas aulas. Pode abrir, Ana, pode falar. E aí você garante todos esses momentos, né? Que normalmente a gente acaba enfocando, né, ali, não, temos que escrever, e a gente não ouve o nosso estudante, não é isso? Eu acho muito importante esse momento de planejar, que qual vai ser o momento que o nosso estudante vai falar, que momento ele vai escrever, ele vai ler. E a gente garante aí as funcionalidades, né? Todas elas, certo? Vamos lá, Ju. É isso aí mesmo, Ana. Realmente pensar naquele momento ali, lembrar lá do início, um momento em que vai valer a pena, porque ele vai desenvolver toda a sua função de produtor de discurso e vai desenvolver o seu processo de aquisição da língua escrita a partir desses momentos, quando eles são garantidos no meu saber pedagógico, na minha sala de aula. Certo? Vamos lá, agora vamos pensar um pouquinho sobre o currículo da EJA, né, especificamente. É importante compreender esse currículo como um conjunto de ações pedagógicas que possibilitam tanto os estudantes como aos professores
que eles socializem os saberes historicamente sistematizados em uma relação dialógica, reflexiva e crítica, fomentando a integração interdisciplinar das áreas do conhecimento dentro das peculiaridades de cada componente curricular, integrados e articulados a partir de 5 grandes temas contemporâneos. Então, para trazer mesmo, né, a questão social para dentro das nossas aulas, né, e fazer essa articulação dialógica, nosso currículo da EJA, ele está baseado em 5 temas contemporâneos. Eu vou apresentá-los aqui num esquema muito bem elaborado pela nossa professora Fabielle, e a Ana vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre esses temas. Então, nós temos aí, diversidade, sustentabilidade, trabalho, cultura e tecnologia. Ana, fala aí com a gente um pouquinho sobre esses temas. Então, vamos lá. Esses temas contemporâneos são temas contemporâneos transversais. Hoje, a base traz esse nome, né? A gente tem ali no PCN trazendo como temas transversais, depois nós temos as diretrizes trazendo como eixos norteadores, e agora a gente tem aí um documento que traz como temas contemporâneos transversais. Mas qual é a utilidade desses temas, né? Ele tem essa função de resgatar a realidade, articular, né, todo esse conhecimento com a realidade do nosso aluno. Ele vai trazer para a sala de aula aquilo que é necessário, é fundamental. Esses temas, eles perpassam, né, gente? Se você for olhar, perpassam a vida do nosso estudante, na sua vida social. E, como vocês têm reparado, a gente tem colocado nos slides trechos sobre o DOC, né? Mas que DOC é esse, né? A gente amanhã vai ter uma formação para os gestores da EJA e, com certeza, mais para frente, a gente vai estar apresentando, né? Os gestores vão ter essa oportunidade de apresentar para vocês e nós também, numa próxima formação, também apresentar o DOC, que foi um DOC construído lá, resgatado em 2017 e vem passando por algumas modificações, porque vai se ajustando às resoluções que vem saindo. Mas aqui, tratar de temas contemporâneos é justamente abordar assuntos reais que os nossos estudantes vivenciam e trazê-los para a sala de aula, num texto sem pretexto. Certo, Ju? Interessante, Ana, que além, né, de trazer o nosso aluno, nós também somos contemplados enquanto educadores com esses temas. Então, fica muito mais fácil fazer essa relação dialógica entre educador e estudante, porque nós somos contemplados também com esses temas contemporâneos, certo? Vamos passar um pouquinho agora para a gente analisar como que nós realmente trabalhamos com esse texto, né, na sala de aula, para que se efetive todo esse processo. Então, vamos tratar de práticas de linguagem para que o estudante estabeleça essa relação, essa conexão com esse texto. E aí a gente, né, mais uma vez, pensa lá naquele esqueminha, uso, reflexão e uso. E aqui nós vamos tratar da leitura e análise linguística, da produção textual e da oralidade. Só que agora não sou eu mais que vou falar isso com vocês. Né? Vou chamar a professora Fabielle Fernandes, que vai tratar na prática, gente, olha, dicas muito legais de como que você pode tratar ou trabalhar esse texto com o aluno para que realmente ele venha contemplar todas as expectativas, né, do trabalho do discurso que precisa ser contempladas dentro da metodologia de aquisição da língua escrita. Fabi, é com você agora. Então, vamos começar, pessoal. A partir do que a Ju falou, né, do diagnóstico que você fez da sua turma, depois de você conhecer ela, né, de você entender quem são esses estudantes que estão ali com você durante esse ano. E aqui a gente abordou 2 temas contemporâneos, o trabalho e a tecnologia. A gente iniciou com a primeira parte, né, do uso, né, a leitura, e já encaixamos ali a análise linguística dentro dessa leitura. Então, o uso com a reflexão. Mas esse primeiro, para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa do levantamento de conhecimentos prévios desses estudantes.
Isso pode ser feito numa roda de conversa, numa observação de acompanhamento, identificar as bagagens interpretativas, uma oralização sobre um tema de um determinado estudante na aula. Então, aqui a gente pegou uma habilidade do Doc do EJA, que fala sobre expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. Então, aqui, a gente, antes de pensar no que a gente vai trabalhar, a gente precisa ouvir o nosso estudante. Então, aqui a gente propôs essa história, pensando naqueles temas transversais e no diagnóstico que a gente já levantou, imaginando que a gente tem visto todos eles com o celular, com o tablet na mão, então a gente está vendo que hoje a tecnologia e esse cidadão digital está muito atuante, então a gente tem aí uma proposta de uma roda de conversa com alguns temas relacionados. Isso aqui é uma ideia e que vocês podem adaptar sempre para o estudante e a turma que vocês têm aí. Então, como é o seu contato com a tecnologia? Então, o professor ele vai começar a questionar nessa roda de conversa, deixar o aluno se expor, ouvir o outro e se ouvir, né, e dar a sua opinião. Você conhece ou usa alguma rede social? O que costuma fazer quando você acessa a internet? Você já utilizou a internet para estudar ou para pesquisar? E você considera a tecnologia e o acesso à internet uma coisa positiva ou negativa? Então, aqui tem algumas ideias de orientações que o professor pode estar fazendo ali durante essa roda de conversa. A partir daí, a gente precisa o quê? Olhar o nosso doc e procurar habilidades para desenvolver as ideias que vieram ali na roda de conversa. Então, supondo que eles falaram bastante sobre o uso do WhatsApp, né? E a gente viu lá no nosso vídeo inicial que a senhora, né, utilizava bem essa ferramenta mesmo, não lendo. Então, a gente trouxe aqui reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala, uma das habilidades do DOC. E aí a gente vai pensar sobre a escrita e compreender que a escrita representa a fala. Então, eu vi lá o DOC, olhei a habilidade e aí eu fui pesquisar um texto. E esse texto, um texto contextualizado, que fale com tudo que eu já venho conversando e diagnosticando com a turma. E aí, é importante a gente lembrar que nem sempre a situação de ler, e se arriscar a ler, é confortável para esses estudantes, né? Eles já são adultos, eles já têm uma percepção, uma vergonha, né? E mais a gente deve ter esse estímulo de ler a partir, né, desse convencimento. Nem sempre a gente vai ler sempre sem entender que o erro é um processo. Assim como andar de bicicleta, a gente cai algumas vezes, depois a gente pega o jeito, a leitura também é um processo. Às vezes a gente vai cometer alguns equívocos, mas isso faz parte. Ali todo mundo está aprendendo junto. E o uso de textos multissemióticos é uma ferramenta muito valiosa dentro desse processo, porque ela vai misturar diferentes linguagens que o professor vai poder expor e trabalhar com esse aluno para que ele consiga fazer uma leitura, às vezes, né, dessas imagens que vem ali presente. E aí a gente trouxe para vocês essa proposta aqui, onde a gente tem uma conversa, uma mensagem, um diálogo em uma conversa pelo WhatsApp. Então, a gente tem o texto. Oi, amiga, fui uma entrevista de emprego naquele mercadão novo que abriu na cidade. Acho que me dei bem. E a figurinha, fico só imaginando. Oiê, arrasou! Tenho certeza que você vai conseguir. E aí, a Lúcia responde de novo. E você no seu novo emprego? Vai dar tudo certo. Aí bota aquela figurinha com o prédio caindo e depois um áudio. Então, aqui, essa primeira leitura, essa primeira contato do aluno com o texto pode, às vezes, até assustar. Nossa, quantas letras, quanta palavra, eu não consigo ler isso. Mas aí a gente tem que começar a conversar com esse aluno, porque isso aqui está presente no dia a dia dele. Aonde ele olha, ele vai ver textos, diferentes textos, por todos os lugares. Então, a primeira ideia aqui é que ele perca o medo e consiga olhar e analisar, porque isso é uma coisa do dia a dia. Então, a gente vai começar o quê? Levantar hipóteses sobre o assunto do texto, antes de fazer a leitura. Perguntar para eles sobre essas imagens, sobre essa relação, o que vocês acham que vai ter com o texto. Perguntar, né, sobre quem é o locutor, e aí mostrar lá a figurinha da imagem. Esse é um homem, é uma mulher? Mesmo que eles não consigam ler o nome, pela imagem, eles vão entender que é uma mulher que está escrevendo.
Quem é esse locutor? E quem está respondendo ela na conversa? Também é uma mulher ou é um homem? Esse interlocutor, quem são? Então, a gente já consegue fazer essas hipóteses, esse levantamento, para eles irem se relacionando com o texto, sem pegar aquele medo da leitura, e sim ir desenvolvendo de pouquinho a pouquinho. Na primeira leitura, o professor já pode fazer essa mediação também da relação da fala com a escrita. Então, conforme o professor for lendo, apontando ali, ele já vai podendo ir falando e reformulando. Olha, a minha fala que eu estou transmitindo para você é o que está escrito aqui. Então, o que a gente fala, a gente consegue escrever. E para escrever, a gente precisa representar esses sons em letras. E aí a gente vai transformando e utilizando o alfabeto. E aí a gente pode fazer também, depois dessa primeira leitura, diferente leitura. Leitura coletiva, individual, se algum aluno já... aquela parte ali eu já entendi. Posso ler? Pode. Então, incentivar essa leitura do aluno. Leitura silenciosa e também, é claro, a leitura das imagens. Tá, vamos continuar. Fizemos a primeira leitura. Agora a gente vai para análise linguística, né? E essa reflexão sobre o texto. A gente vai compreender as ideias e reflexão sobre essa escrita. Então, o que é a compreensão das ideias e reflexão sobre a escrita? É compreender a intenção do autor com aquele texto, refletir sobre o sentido do texto, o gênero que foi escolhido para expressar a sua ideia, a estrutura desse gênero, os aspectos linguísticos. Então, aqui a gente pegou uma habilidade, identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagem, enredo, tempo e espaço, e a partir dela, a gente voltou lá para o nosso texto, onde a gente já fez a leitura, tá? Então, aqui, a gente tem troca de mensagens por meio digital. Então, eles já sabem que o gênero aqui, né, é uma troca de mensagens através de um meio digital, que, no caso, é o aplicativo WhatsApp. Então, aqui a gente pode destacar quem é o locutor, as mensagens que foram enviadas por ele, quem é o interlocutor, as mensagens que foram enviadas por ele. E aqui a gente já consegue uma outra habilidade, reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página. Então, a gente já consegue demonstrar que a gente precisa, mesmo que quem enviou está de um lado, quem recebeu está do outro, quem enviou depois, o interlocutor, está em formato diferente, a leitura ela vai manter sempre o mesmo padrão. Tá ok? Prosseguindo, a gente vai continuar refletindo. E aqui vocês podem ver colocando habilidades que estão presentes no doc do EJA e que conversam com todas essas propostas de atividades em referente à reflexão do texto. Então, aqui nós temos discutir coletivamente a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. E aí a gente vai agora para uma parte mais de compreender o texto. A mensagem está clara para o leitor? Qual é o assunto principal desse texto? Sobre o que é a conversa delas? Elas estão falando sobre o quê? Por que a Lúcia mandou mensagem? Qual é o sentido dessa expressão? Acho que me dei bem. A gente fala isso por quê? E as figurinhas? Qual o contexto delas dentro dessa conversa? Tá? E os emojis? Por que ela mandou o emoji piscando? Por que essa figurinha de fico só imaginando? Ela quis representar o quê com essa figurinha e com essa escrita? E aqui, ó, você pode reparar que a escrita da figurinha não está em caixa alta, ela já está com outro formato de letra. Então, aqui você já pode aproveitar na habilidade conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas, e mostrar para ele essa diferença entre a forma da escrita e fazer essa combinação entre o formato de letra e a outra. Também, nesse momento que você está fazendo essa interpretação desse texto, você pode identificar expressões escritas, que são típicas da internet, o famoso internetês, né? Por exemplo, o oie, com um monte de e, o VC no lugar do você, né? E perguntar se eles já tinham vistos, se quando eles tentam escrever, eles já utilizam isso, e mostrar também que esse é uma escrita típica da internet, e que é normal você escrever dessa forma, que não é considerado errado neste tipo de gênero, neste tipo de ambiente. E aí, refletindo mais um pouquinho, a gente vai ver aqui sobre os outros sinais que existem no texto. E identificar esses sinais dentro do texto. Então, você vai voltar lá no texto, vai identificar quais outros sinais, pedir para que eles vejam que não são letras que tem aqui, né? Então, a gente
eu tirei mais 2 habilidades lá do DOC, identificar outros sinais no texto além das letras, como pontos finais de interrogação e exclamação e seus efeitos na entonação, e identificar em diferentes textos o uso de sinais gráficos, como tio, hífen, cedilha e apóstrofo, e de acentuação, o agudo, grave e circunflexo. Então, vai lá, vai retornar no texto, vai poder reparar, né, nesses símbolos. E aí, nesse momento, é importante que o professor não só identifique, mas também destaque para esse estudante que esses sinais eles são necessários para a melhor entoação de palavras e frases. E aí a gente consegue compreender de melhor forma o texto e também fazer leituras diferenciadas. Porque uma palavra pode mudar totalmente o sentido de acordo com o acento, por exemplo, né? Como vovô e vovó. Identificar a função desses sinais em cada parte do texto e aproveitar para já começar a destacar os referenciais para poder prosseguir nessa análise linguística, que é agora a consciência fonológica. A gente precisa trabalhar com os referenciais, precisa destacar partes que a gente acha interessante. Então, quando a gente olha para o nosso texto, a gente já tem que olhar para aquele texto vendo as possibilidades que eles nos dão. Esse texto aqui tem tal frase, tem tal palavra que eu vou poder fazer essa referência, então a gente tem que ter esse olhar para o texto. Como a Juliana, não pode ser um texto pretexto, tem que ser um texto pesquisado. A gente sabe que dá um pouquinho de trabalho, mas a gente sabe também que o nosso estudante merece. Então, refletir sobre as relações grafemo-fonema é uma parte da consciência fonológica, utilizar referenciais como nome e compreender que algumas letras representam mais de um som. Tudo isso faz parte desse processo do trabalho com referenciais e a consciência fonológica. Então, aqui eu destaquei uma habilidade para iniciar, que é manipular a estrutura sonora das palavras, desde a substituição de determinado som até a sua segmentação em unidades menores. Substituir letras iniciais ou finais para criar novas palavras a partir de referenciais, contagens de letras, etc. Mas antes da gente continuar e ver a atividade, quem viu metodologias, né, de aquisição da língua escrita, eu falei da consciência fonológica. E aqui eu tenho que retornar. Porque a consciência fonológica ela é uma habilidade onde o indivíduo ele desenvolve a capacidade de pensar a própria língua. Mas isso não acontece de forma clara. Isso precisa ser desenvolvido pelo professor, precisa ser desenvolvido dentro da escola, precisa ser incentivado. E como que a gente faz isso? Através da utilização dos níveis, dos tipos de percepções sonoras que vão dar o caminho para a gente fazer com que o nosso estudante alcance essa consciência fonológica. Aqui nós temos esses níveis de consciência fonológica, que são esses 5, a rima, né, que a gente já conhece, sabe que a rima é os sons parecidos no final da palavra, né, onde faz uma ligação entre uma palavra ou outra. A aliteração, aqui também é o som repetido, só que é no início da palavra. A consciência sintática, que é a capacidade de compreender que as frases são formadas por palavras, identificar essas palavras, contabilizar e organizar essas frases para que ela tenha um sentido. A consciência silábica, que é a habilidade de segmentar agora a palavra em sílabas e manipular essas sílabas para poder formar novas palavras, trocar essas palavras e mudar o sentido. E a consciência fonêmica, que é quando o nosso estudante consegue identificar o menor fonema, a menor unidade, que é o som daquela letra. Identificando que somente uma letra, quando a gente retira ela da palavra, a gente pode mudar todo o sentido dela, né? Transformar em uma nova palavra, ou até deixar essa palavra sem um significado real, e até mesmo, né, a gente entender que essas unidades, elas, às vezes, essas letras, elas possuem mais de um som, e não somente um som em específico. Então, aqui, a gente começa, né, falando sobre a consciência sintática, voltando lá nas nossas ideias de atividade a partir daquele texto. Então, a gente tem uma frase referencial que foi tirada desse texto, que foi a frase "fui a uma entrevista de emprego". E aí, eu posso pintar esses espaços, mas eu também posso trabalhar isso através dessas etiquetinhas, desses papéis, onde o nosso estudante vai poder ali brincar com essa palavra, identificar qual é a maior, qual é a menor, ordenar para que tenha sentido, tá? E
Aqui a gente trouxe a habilidade de reconhecer a separação das palavras na escrita por espaços em branco. É uma habilidade também do doc da EJA. Então, quando falamos, a gente tem que mostrar para ele que quando a gente fala, a gente dá pausa entre essas palavras, que cada uma delas representa uma ideia e que a gente precisa separar isso por espaço, tá? A gente precisa ajudar eles a compreender esse sentido. Inclusive, a gente pode até fazer comparações entre essas palavras. Por exemplo, qual é a palavra menor, qual é a palavra maior? Essa palavra menor, ela começa com qual letra? Essa palavra maior começa com qual letra? Então, você consegue brincar aí e já ir trabalhando outros tipos de níveis da consciência fonológica junto com o trabalho de consciência sintática. Continuando, a gente tem a aliteração. Aqui a gente vai agora pegar palavras referenciais. Aqui eu peguei a palavra emprego e a palavra entrevista. E a habilidade de comparar palavras significativas, identificando semelhança e diferença entre sons de sílabas iniciais. Lembra? A aliteração é o som inicial. Então, aqui a gente vai desenvolver a identificação de que os sons iniciais nas duas palavras são iguais, ainda que as sílabas sejam compostas por letras diferentes. Então, emprego e entrevista começa com o mesmo som, só que um tem o M compondo esse som e o outro tem o N compondo esse som. E aí a gente pode questionar que outras palavras começam com esse som? E a gente pode ir listando a fala deles no próprio quadro, por exemplo, ou no cartaz, e ali, enquanto você vai listando, você vai mostrando para eles essa fala deles virando escrita, e aí você vai também depois podendo mostrar para eles, ó, esse foi com M, esse foi com N, e aí até já trabalhar com eles o porquê que às vezes a gente usa o M, às vezes o N, então tudo isso a partir do trabalho com o som da aliteração. Na consciência silábica, a gente usou a habilidade segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. Então, aqui a gente pegou essas palavras referenciais que já estamos trabalhando e já começamos a tirar pedacinhos dessas sílabas para poder formar novas palavras. Então, por exemplo, tira o em, vira o prego, né? O entre do entrevista, o ego do emprego, o vista, revista. Então, aí a gente já consegue formar. É muito importante trabalhar nesse momento com o alfabeto móvel, porque aí ele vai conseguir ali estruturar e tirar essas letras para poder conseguir formar melhor essas novas palavras, tá ok? Continuando mais um pouquinho sobre a consciência silábica, a gente vai aqui continuar o trabalho com emprego e entrevista, mas aqui já pensando em contar agora essas sílabas, batendo palma, contando no dedo, ou né, fazendo bolinha, o que você achar melhor, é claro, de acordo com a faixa etária do seu estudante, então às vezes é muito mais fácil simplesmente contar no dedo, para eles já serem adultos, né? Separar os pedaços, identificar a sílaba inicial, mediana, quando houver e a final, e formar novas palavras a partir das sílabas, né? Então, se você separou ali, contou as sílabas e separou com eles, você pode pegar qual a primeira sílaba, qual é a sílaba mediana do emprego? É o pre. Que mais que começa com esse som? Preto, preguiça. E a última sílaba é o go. O que mais tem? Gota, goiaba. E do entrevista? Quais são as sílabas, né, ali medianas? O tre, de tremor, de 13. O vis, de visto, vistoria. E qual é a sílaba final? O tar, de tábua, tamanho. Então, ali você vai trabalhando cada sílabazinha e cada som que ela forma. Ali já te dá um gancho também para começar a rima. Porque se você está trabalhando a sílaba final, a gente pode trabalhar a rima, nessa construção de palavras que têm esse mesmo som final. E aí a habilidade lá do nosso doc fala, comparar palavras significativas, identificando semelhança e diferença entre sons de sílabas mediais e finais. Então, o emprego vira grego, sossego, morcego, entrevista, turista, otimista, revista, tudo isso trabalhando a oralidade deles, sempre, né, listando, trabalhando com o alfabeto móvel, o que for possível fazer para que eles participem e comecem a identificar esses sons. E aí, aqui a gente só mostra que você não precisa trabalhar a rima especificamente só com poemas
e com quadrinhas e músicas, tá bom? E aí nós viemos para a consciência fonêmica. A consciência fonêmica é a consciência, né, do fonema, da letra mais simples. A gente chega nas palavras referenciais. Então, aqui a gente vamos começar por um referencial que é muito, muito contextualizado, que é um nome. Então, a gente vai pegar o nome aqui da personagem do nosso texto, a Lúcia, e identificar qual é a primeira letra do nome dessa locutora da mensagem, né? E conectar esse nome, essa letra, com os próprios estudantes da turma. Tem alguém na nossa sala que também tem esse nome, Lúcia? Ou tem alguém que o nome começa com essa mesma letra, com esse mesmo som? E se a gente trocar ou retirar um fonema e formarmos novas palavras com o nome da Lúcia? Então, Lúcia, tira o L e fica Luca. Ou troca o A por O e fica Lúcio. Ou troca o ser por S ou Z e vira Luzia, né? Que tem as duas escritas. Aí já aproveita para trabalhar que o S, né? Ele pode fazer o som do Z, dependendo da formação da escrita da palavra, né? Se tiver no meio de duas vogais. Então, tudo isso aqui está trabalhando um fonema por vez, um som por vez, e o quanto ele é importante na estruturação da palavra. A gente pode também não só utilizar o nome, mas utilizar outras palavras específicas ali dentro para trabalhar a referencial. Igual aqui nessa outra frase que eu tirei o certeza e o conseguir. Por quê? Porque são duas palavras que começam com a letra C, só que essa letra C, ela tem sons diferentes. O C do certeza, ele tem o som do S. E o C do conseguir tem o som, né, do K, do que. Então, aqui a gente tem como fazer essa comparação numa mesma frase. E aí a gente pode pedir para que eles retornem no texto, encontrem outra palavra que comece com C, né, que é a palavra cidade. Dessa palavra a gente vai pedir para eles pronunciarem, ouvirem esse som e relacionar. Essa palavra da cidade, ela tem esse mesmo som do certeza ou mesmo som do conseguir. E aí poder trabalhar. A gente também pode pesquisar em revistas, jornais e livros para recorte outras palavras que iniciam com a letra C e depois a gente fazer essa diferenciação numa tabela na sala ou no próprio caderno do estudante, né? Pode ser feito coletivamente ou individual, onde eles vão botar esses Cs com esses diferentes sons, tá bom? É importante também, gente, esse referencial, todas essas palavrinhas que a gente trabalha com eles, inclusive o nome, ser colocado no alfabeto da turma, no alfabeto da sala, que tem que ser construído com o aluno para que esse aprendizado se torne vivo. Na oralidade, o texto apresenta para nós um elemento gráfico, né? Que é o áudio. Então, a gente precisa o quê? Fazer com que esse elemento gráfico, que representa o interlocutor desse áudio, e aí a gente pode trabalhar com ele, desenvolver essa conversa com ele, essa oportunidade dele se expor, de falar, de se abrir. Então, a gente pode pensar aqui, perguntar para eles, questioná-los, o que será que ela falou? E aí você vai conversar sobre as possibilidades de falas para o áudio de acordo com o contexto. Quais seriam as possíveis falas para que o texto continue com sentido? Ela poderia falar qualquer coisa aqui? Não, a fala dela tem que fazer o quê? Responder a pergunta. E qual era a pergunta que foi feita? Então, a gente pode levar eles a pensar em que tipo de resposta esse áudio pode ter. Como elas são amigas, o tipo de linguagem utilizado pode ser simples e informal. E se fosse em outra situação, no grupo de trabalho, por exemplo, que tipo de linguagem deveríamos utilizar? Então, a gente também pode, nesse momento de oralização, exercitar a escuta da fala do outro e o respeito às diferentes ideias. Então, aqui a gente já pode começar a trabalhar com o estudante de que tem um momento para ele falar e um momento para ele ouvir. E aí a gente veio com algumas propostas, tá, para vocês de produção, agora voltando para o uso, né, de produção, e a gente trouxe aqui algumas propostas. Então, esse texto, ele abrange muitas ideias, e a gente trouxe algumas. Também tem aqui uma habilidade, né, de produzir texto com autonomia e com auxílio do professor. E aí a gente trouxe a primeira proposta, criar possíveis perguntas que o avaliador faria em uma entrevista de emprego, assim como Lúcia participou. Criar um roteiro para enquete utilizando o WhatsApp, porque, né, foi o gênero trabalhado, analisar os resultados, escrever texto sobre a conclusão dessa enquete e ouvir o áudio enviado pela amiga de Lúcia e realizar a escrita coletiva junto com toda a turma com a orientação do professor.
Então, o professor ele pode criar esse áudio para poder exemplificar ali e poder trabalhar com eles essa escrita coletiva. Ai, amiga, eles estão cobrando que eu faça muita coisa no computador, eu não estou acostumada a mexer naquele troço. Sabe, eu precisava fazer um curso, mas qual hora que eu vou fazer isso? Quando eu chego em casa só para apagar os incêndios, você sabe como é que é, né? Não tem como eu fazer isso agora. Sabe o que parece também? Que os meninos que trabalham lá comigo, eles têm mais privilégios do que eu. Ai, não sei se isso vai dar certo. Então, aqui, através da escuta desse áudio, né, o professor vai poder fazer essa escrita coletiva, né, transcrevendo esse áudio junto com os alunos, fazendo a adaptação, aí o professor já vai podendo fazer a orientação do uso da letra maiúscula, pontuação, espaço, escrita, sons. Então, nesse momento, é o momento que o professor vai estar fazendo isso com ele. E aqui, a gente traz esse passo a passo, né, da ideia de como fazer a enquete com o WhatsApp, quem ainda não fez. Então, vai lá no clipe que tem na abinha de mensagens, clica em enquete, depois você preenche com a pergunta da sua enquete e as opções de resposta. Aí aqui do lado nós temos, né, a enquete que a gente fez a partir das ideias do áudio, né? O próprio áudio deu essa ideia para a gente, porque ela estava, né, com dificuldade. Então, a gente pensou, na sua opinião, quais são os principais desafios para conseguir um emprego na atualidade? E aí a gente colocou as opções e aqui já o resultado. Quando você envia a enquete para o grupo, eles vão respondendo e escolhendo as opções e automaticamente você já consegue visualizar o resultado. Isso aqui também faz até uma ligação com outro componente, né? Como a matemática, como também, né, história, a gente pode trabalhar outros componentes e integrar o ensino. Aqui, como proposta individual de produção, nós trouxemos a construção de um currículo profissional, criar diálogo com outra conversa pelo WhatsApp, onde Lúcia conta para amigo o resultado da sua entrevista e responder as perguntas criadas pela própria turma, anteriormente, coletivamente, para a entrevista, e aí, depois que responder, a gente pode até gravar essas respostas através de áudio, pode ser tanto no WhatsApp como outro aplicativo. Então, aqui também a gente trouxe habilidades que contemplam isso, e aqui a gente trouxe exemplos e propostas, né, que você pode estar adaptando para a sua turma. Esse currículo vitae aqui, ele pode ser mais simples, de acordo com o seu aluno. Pode ter a foto, pode ser o nome, pode ser o telefone, uma coisa que você sabe que tenha mais, né, do decorrer dele, uma coisa mais simples só para ele começar a ter o hábito da escrita e começar a ter a sua escrita espontânea. Assim também como a escrita, né, do WhatsApp, que pode também ser menor. E aí, por último, numa forma de produção textual, a gente não pode esquecer da reescrita. A reescrita ela é muito importante, a gente tem que pensar em diferentes estratégias para se trabalhar com ela, porque ela desenvolve no aluno a prática de autocorreção de suas produções. E aí é sempre bom, quando o professor puder, né, fazer essa reescrita coletiva, né, escolher um texto. Por exemplo, o texto do áudio, ou da entrevista, que ele forem pensando nas perguntas, o professor pode inicialmente escrever sem nenhuma estruturação, só colocar as ideias que os alunos forem falando, e depois ele fazer essa reescrita, e aí corrigindo tudo que foi falado ali, mostrando que tem essas correções e estruturações que são necessárias, na hora que a gente precisa registrar isso. Ou também pode ter aquele momento individual, onde o professor pode criar, né, o nosso código, que aí pode criar com a turma, tem que ser criado com a turma, e esse código o professor coloca ali os símbolozinhos, e o aluno vai até o texto utilizar ele como recurso, né, para poder ver o que ele precisa corrigir, ou utilizar a rotação por estação, onde o professor, numa dessas rotações, ele vai ficar ali para ajudar ele nessa reescrita individual. A Juliana vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre essa metodologia, tá bom? Agora eu vou passar para a Juliana dar uma continuidade para vocês. Então, pessoal, muito, muito incrível, né? E aí a gente já percebe que não ficamos presos a simplesmente ensinar o código, né? Elevando o nível de complexidade no caminho. O trabalho com textos não é esse.
tá? Você oferece para o seu estudante uma análise do texto em todas as suas potencialidades, e você vai construindo conhecimento, né, de acordo com aquilo que lhe é oferecido, com aquelas possibilidades linguísticas que aquele texto oferece. Né? Então, não precisa se preocupar, não, no princípio eu só vou trabalhar em formas simples, depois as complexas, né? Não, é tudo, gente, porque lá fora, no cotidiano, ele vai ver de variadas formas, todo o texto dentro de um discurso, né, em todas as informações. Então, é muito importante mesmo a gente romper com essa concepção e tratar, né, a questão da consciência fonológica, o desenvolvimento dessa consciência fonológica, abordando de forma geral, né, oferecendo aos nossos alunos, né, tudo que ele pode assimilar a partir daquele texto que foi escolhido. E, claro, olha aí um aviso, não limite o seu cardápio de gêneros. Gente, texto, o que você puder trabalhar na sala de aula, que tenha significado, a gente trouxe só alguns exemplos aí. Por quê? Porque não podemos focar apenas no texto formativo ou naquela história, na narrativa, não. Eles vão entrar, com certeza, a poesia também, mas o poema, no caso, né? Mas outros textos, né? Realmente eles precisam fazer parte desse nosso cardápio. Tem a conta de luz do estudante, né? As informações no ônibus que ele usa diariamente, as placas, até o horário de ônibus, né? Que a gente tira lá na internet, quais são os símbolos, o que a gente pode usar aí, e sempre fazendo um link com os outros, né, com as outras áreas de conhecimento, porque o trabalho ele precisa ser integrado, então você deve trabalhar, né, de forma integrada, inclusive base e parte diversificada. Temos as placas, temos o próprio texto bíblico, né, que pode também ser trabalhado como referência. Temos, né, os memes da internet que estão em alta, né, a receita, outras faturas, né, que não falta na nossa vida, no nosso cotidiano, na verdade. Né? As notinhas fiscais do mercado, os bilhetes de loteria. Então, gente, realmente fazer assim, o uso dos mais variados gêneros textuais possíveis que tragam esse significado, que conversem com a realidade do nosso aluno. Isso é muito importante. Claro, a gente vai encerrar a nossa conversa de hoje, né, pensando em como eleger essas estratégias, porque precisamos de estratégias variadas, de recursos variados, para tornar esse conhecimento, todo esse processo no mais significativo possível, né? Dentro daquilo que o nosso estudante traz e das potencialidades dele. Então, vamos pensar no papel do professor nessa perspectiva. Ele vem com o quê nesse processo? Mediador do ensino de aprendizagem. Ele proporciona que o aluno seja esse protagonista, que ele tenha essa atitude, né, essa performance ativa dentro desse processo, concebendo um estudante sujeito autor e leitor de suas próprias palavras e ações, já até falamos sobre isso. E promover, assim, práticas pedagógicas que criam possibilidades. Elas podem ir além da sala de aula, sim, mas eu tenho que ter um olhar bem crítico para ver o que é possível, né? E atividades de leitura escrita que sejam significativas, que contribuam para a formação da identidade, para o exercício da cidadania, participação e intervenção no mundo do trabalho e da cultura. Estamos aqui citando o nosso documento. Aí a gente vai ver um vídeo agora. Vamos prestar atenção aí, já estamos fechando na nossa conversa, mas esse olhar sobre as estratégias que nós usamos na sala de aula também é de suma importância para o ensino dos jovens e adultos. Preste atenção nesse vídeo, vai valer a pena. Atividade que a gente combinou para hoje. Maria, você fez a sua? Ô mãe! Olha a Gabi aqui! Eu já tô indo aí! Mãe, tô com fome! Peraí, já tô indo, só um minuto. Mãe, eu tô com fome agora!
Tá pronta a comida? Ô, José, tô preparando, José. Ó, tio. Pras crianças, José! Esqueci, professora. Comovente, né, gente? Traz, assim, realmente uma reflexão mesmo sobre quais estratégias nós podemos utilizar, levando em conta, né, a vida desse nosso estudante, a sua realidade, seu contexto social, né, e assim como de todos envolvidos nesse processo. Indo além, vamos para o nosso DOC novamente, temos que pensar e formular projetos pedagógicos próprios, que reconheça essa diversidade cultural e regional presente nos diferentes estratos sociais. Vamos realmente refinar o nosso olhar. E aí a gente traz algumas possibilidades de estratégias, porque nós temos que levar em conta algumas coisas. Olha aí comigo, vamos acompanhar rapidinho a leitura. Ó, jovens e adultos, eles são motivados a aprender conforme vivenciam necessidades e interesses que a aprendizagem satisfará. A orientação deles para a aprendizagem deve ser centrada na vida deles. A experiência é a fonte mais rica para a aprendizagem dos adultos, dos jovens. Os jovens e adultos têm uma profunda necessidade, que é importante, docente, professor, eles têm uma profunda necessidade de se autodirigir, eles já são adultos. Então, nós entramos nesse processo como facilitador, mediador, mais como facilitador e mediador, e menos como uma autoridade, ou aquele que vai só transmitir o saber. Tá? Nós somos importantíssimos nesse processo. Nós temos o saber docente e temos que, né, realmente levar o nosso aluno a esse conhecimento, mas não temos que nos posicionar como aliados dentro desse processo e mediadores. E, claro, levar em conta também as diferenças individuais entre as pessoas, porque elas aumentam conforme a idade. E a gente pensa naquela nossa sala de aula da EJA, com diferentes faixas etárias e com uma diferença também de conceitos, valores que eles já construíram ao longo da vida. Resumindo, o processo de construção do conhecimento funciona de forma diferente para o adulto. Além disso, as motivações e aspirações para estudar na idade adulta também são diferentes. Por esse motivo, é importante utilizar estratégias diferenciadas que se adaptem ao contexto desse público, levando em conta, gente, que eles precisam estar como protagonistas nesse processo. E a gente, agora sim, efetivamente, teremos algumas sugestões de estratégias que passam pelas metodologias ativas. Elas são estratégias eficazes para efetivar o protagonismo desse estudante. Elencamos algumas aqui que cabem bem dentro do contexto, levando em conta, né, tudo que a gente já conhece da realidade da educação dos jovens e adultos. Metodologias ativas, começamos com projetos, eles nascem de uma curiosidade, de uma necessidade ou até mesmo de um problema que você vai observar dentro da sua turma, certo? Quais são as etapas de um projeto? Primeiro, a escolha da temática, né? Quem faz essa parte é você, educador, somos nós, que vamos observar a turma e que vamos perceber qual tema que nós precisamos trabalhar, né? Qual é um problema ou uma curiosidade. Agora, não podem esquecer, para ser projeto tem que ter uma questão para ser resolvida, pesquisada, investigada. Se não tem questão, não tem projeto, tá? Tem que ser sempre isso quando você for escolher o tema que você vai trabalhar com a sua turma de um projeto. Vamos planejar. Escolhido o tema, o primeiro passo, então, é planejar. Você, professor, o seu papel é definir o tema, justificar por que você está trabalhando com esse projeto, por quê e para quê, elencar os objetivos que têm que ser claros, tá? Cuidado com os objetivos muito subjetivos, você não vai conseguir avaliá-los no final do processo, então tem que ter objetivos que realmente sejam palpáveis. Você vai conseguir chegar lá no final e falar, bom, consegui que o meu aluno, que o meu estudante, que a minha turma alcance esse objetivo, esse, ok?
Estabelecer um tempo previsto. Então, esse tempo, ele é previsto. Deu tudo certo, você conseguiu, a sua turma conseguiu resolver aquela questão, aquele problema, conseguiu alcançar o seu objetivo, acabou o projeto. Mesmo que faltasse um mês pelo tempo previsto. Ou, se você viu que surgiram mais questões e que você precisa de mais tempo, a sua turma precisa de mais tempo, continua com o projeto, mesmo que ele termine antes. Venha ter, né, tempo previsto para terminar antes daquilo que você precisa, certo? E, claro, você, professor, vai determinar os recursos materiais e humanos que serão utilizados. Pode passar? Qual é o papel do estudante? Atentos a isso. Ele planeja as ações com a sua mediação. Vocês têm uma questão para resolver e vocês vão juntos planejar quais são as ações que vocês vão fazer, né, para chegar à resolução daquela questão. Se o estudante não participar desse planejamento, não é projeto, é só uma atividade procedimental. Tá? Então, ele precisa participar. O professor deve instigar, orientar, questionar os estudantes dentro dessa fase de planejamento. Por se tratar de adultos, jovens e adultos, vocês podem fazer um planejamento bem extenso, né, de ações, porque aí vocês vão concretizando essas ações depois no dia a dia. Claro, sempre voltando, indo e voltando, que é o próximo passo. Não, é isso mesmo, é a execução. Os estudantes devem investigar o assunto. Temos uma questão. Lembre-se sempre, o projeto ele parte de uma questão. Então, a partir dessa questão, com as ações já planejadas, mãos à obra. Vamos fazer o que propomos fazer. Né? Pesquisar, investigar, entrevistar, não sei quais são as ações que vocês já tenham elaborado para o seu projeto. Depois de executar, nós vamos depurar esse projeto. Opa, chegou aquela hora de, junto com a sua turma, falar assim, gente, está tudo ok? Estamos no caminho certo? Precisamos fazer mais alguma coisa? É uma avaliação que se faz no meio do projeto. É a depuração, é a hora de aprimorar o projeto, rever estratégias, rever os recursos, para a gente ir já encaminhando o projeto para o fim. Tá bom? Quarto passo, importantíssimo, apresentação, tá? Nós, educadores, entendemos que o processo todo é um processo de construção de conhecimento para o estudante. Mas ele precisa consolidar esse conhecimento. E quando que ele consolida esse conhecimento? Quando ele apresenta o que ele produziu. Então, é importante, sim, que se faça o que a gente chama de culminância do projeto. Onde esse estudante ele vai apresentar para a sua família, ou vai ser aberto para as outras turmas, ou, né, dentro do contexto lá da sua escola, você vai só escolher com seus estudantes uma turma para participar da apresentação. Não importa, gente. O que importa é que esse estudante ele apresente para um outro público que não seja apenas para você, ele aprendeu. É nesse passo que ele consolida o seu processo de aprendizagem. E vamos ver como é que isso acontece na prática. Metodologia ativa, a gente lembra da pirâmide de aprendizagem de William Gleiser, né, que é um dos teóricos que embasam esse pensamento, e a gente vê que o estudante ele vai aprendendo progressivamente, e tem uma parte da pirâmide que é passiva, que é também um processo de aprendizagem. A gente não vai desmerecer a leitura nem a escuta, não. Eles também fazem parte do processo de aprendizagem, só que quando vai encaminhando para ações mais ativas, é que ele vai consolidando esse conhecimento. Então, quando chega lá na base da pirâmide, quando ele pesquisou, investigou, descobriu, ele apresenta isso para outra pessoa, aí sim ele consolidou seu conhecimento. Então, olha, as culminâncias, elas são importantíssimas, tá? E para fechar o projeto, claro, na avaliação, né? Você, querido professor, e a sua turma tem que voltar lá nos objetivos elencados e falar, bom, gente, nós conseguimos isso, esse aqui ainda não, fazer essa avaliação final. Por isso que é importante que se elenque os objetivos lá atrás, certo? Além do projeto, né, gente, uma ressalva importante,
A metodologia de projetos ela é citada oficialmente como uma das metodologias, ou a principal metodologia dentro do nosso documento da EJA, tá? Porque a gente entende que esse processo, ele é necessário para que a gente alcance tudo aquilo que a gente deseja e que a gente já mencionou lá no início da nossa conversa com relação ao protagonismo do aluno, tá bom? Essas outras sugestões que virão agora, elas podem fazer parte do seu cotidiano. Olha aí, a questão da situação-problema, você apresentar não uma metodologia, né, uma passo a passo didático de algum tema, mas começar pelo problema. E a partir da apresentação desses problemas, que precisam ser de situações reais, né, você possa levar o seu aluno a investigar possíveis soluções, até que se realmente concretize aquilo que você gostaria, ou aquela habilidade que ele precisava desenvolver. Então, a situação-problema também é uma metodologia maravilhosa, e que precisa e pode fazer parte do seu cotidiano, tá? Vamos lá, mais uma sala de aula invertida. Gente, não é que não vamos passar nenhuma atividade para casa para o nosso aluno, né? Depois daquele vídeo lá, ele fala, nunca mais eu faço. Não é isso. Nós temos que fazer, né? O nosso conhecimento técnico e o nosso olhar profissional vai medir essas possibilidades. Mas a gente pode fazer uma sala de aula invertida dentro da sala mesmo, dentro do espaço escolar, onde você vai dividir a turma em grupos. Eles vão, cada grupo pode estar trabalhando um tema de acordo com o seu projeto ou de acordo com a proposta que você tem, e depois eles vão apresentar para a turma. E por que a sala de aula invertida? Porque ao invés do professor, né, fazer aquela aula expositiva, que também pode ser uma metodologia usada, mas não pode ser só ela, né? É o aluno quem vai apresentar para a turma aquilo que ele descobriu. E outras vertentes, outras possibilidades dessa sala de aula invertida é você montar um júri simulado na sua sala, um tema polêmico, né? E que você possa dividir a turma em opiniões, e cada um vai tentar defender a sua opinião. E os seminários também, que é a apresentação de trabalhos que eles realizaram. Tá? Olha, esse sala de aula invertida, ele vai trabalhar muito a questão da oralidade e da argumentação. Tá? A gamificação, gente. Eles são adultos, eles não gostam de jogar mais. Não é assim que funciona. Né? Todo mundo sabe que essa questão do jogo, ela mexe com o ser humano da infância à fase adulta. Né? Então, trazer essa metodologia para a sala de aula também é uma estratégia muito rica. Você pode fazer quiz, você pode fazer uma competição. É muito importante, gente. Não reduza a gamificação a você levar um tabuleiro de xadrez para a sala de aula e colocar lá, agora hoje a aula de gamificação, vocês vão jogar xadrez. Não é isso. A gente pega aquele princípio do jogo, né, e aplica em um tema que você está trabalhando na sala de aula. A gente traz aí algumas sugestões de sites que vão facilitar para vocês a elaboração desses jogos a partir de temas que vocês estão trabalhando em sala de aula. E aí, você potencializa o uso do tablet na sala de aula, né? Juliana, não deu para ser no tablet, né? A gente tem N realidades. Leva a televisão para a sala de aula e coloca a apresentação ali do quiz para eles poderem participar. O importante é que essa estrutura, esse fundamento da gamificação também faça parte do nosso cotidiano como estratégia de ensino. Vamos lá? E a rotação por estações. A Fabi fez menção a essa metodologia lá na reescrita de texto. Como que funciona isso, Juliana, na prática? Quem é professor da educação infantil também, que já atuou na educação infantil, vai lembrar. A rotação por estações, ela é um momento em que você divide a sua turma em grupos e você coloca cada grupo fazendo uma atividade diferenciada.
E aí, em uma mesa, em um grupo específico, você vai estar lá fazendo uma intervenção mais direcionada à reescrita de um texto, ou à produção de um texto, né? Ou dentro de outras áreas do conhecimento também, e a sua turma vai rodando. Então, o que isso favorece muito? Primeiro, a aula fica dinâmica, né? E, claro, você tem que pensar em objetivos claros para as outras vendas, e você tem a oportunidade de estar fazendo intervenções com um grupo menor de estudantes, né? Com intervenções mais pontuais, tá? E aí, quando chegar no rodízio final, todo mundo vai ter passado por você naquele momento ali de aprendizagem. Tá bom, gente? Então, a rotação por estações é uma metodologia, é uma estratégia muito boa, muito interessante, funciona em todas as etapas de ensino, tá? Vamos desmistificar essa história de que tem coisa que... nada... Eu não posso repetir nada do que foi feito lá com a criança, né? Algumas coisas nós podemos sim, porque elas trazem o que a gente mais precisa, que o aluno esteja ali no centro do processo de aprendizagem, tá bom? E aí, claro, né, já colocou aí, já vi aí no chat, vou até abrir aí para dar uma olhadinha aqui, só um momentinho. Alguém já perguntou aí que a gente vai disponibilizar, foi a Júlia, né, essa apresentação. Júlia, nós vamos fazer melhor. Nós vamos lançar em breve a revista interativa de alfabetização, e ela vai abarcar da educação infantil até a EJA. Então, as coisas pontuais desta formação, né, as particularidades dessa formação vai estar contemplada aí na EJA, na revista, né? Também vai ter sugestões de leitura para você, né, aprofundar seus conhecimentos. Tem também podcast, né, com profissionais da nossa rede. Tem experiência de profissionais da nossa rede, tá? E um monte de coisa, gente. Um monte de coisa. Meninas, volta aí para a gente já se despedir. E, claro, né? Todo o material que nós produzimos aqui, a nossa prioridade mostrar também essas maravilhosas práticas que já tem na nossa rede. Então, se você tem uma prática para compartilhar conosco, por favor, esse é o e-mail, ideiaspartediversificada@gmail.com. Claro que aí está escrito parte diversificada, mas contempla todo o fazer pedagógico. Né? Eu tenho certeza que a nossa intenção com essa formação foi de inspirar ainda mais você, querido educador, que trabalha nessa etapa de ensino, e vocês vão ter ideias brilhantes e vão compartilhar conosco para fazer parte de outras revistas pedagógicas, para fazer parte de outras formações e também para a gente disseminar boas práticas pelo nosso município. Tá bom? Gente, foi um grande prazer, meninas. Vamos encerrar. Ana está com a palavra. Olha a mensagem final, vou deixar por conta de vocês, hein? Juliana, falou bastante, né? Mas acredito que tenha enriquecido a cada um, né? A gente está aqui do lado de cá e eu fico lembrando das minhas práticas pedagógicas em sala de aula. E aí eu lembro que algumas coisas, assim, falam assim, caramba, eu já fiz isso aqui. E eu acredito também você, professor, que está aí assistindo, né? Tenha também algumas práticas pedagógicas que estão sendo contempladas nessa formação. E a gente termina esse momento com uma frase de Paulo Freire: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, e pessoas mudam o mundo. Né? Eu acho que contempla muito bem o que a gente entende e percebe que esta modalidade ela tem é referencial, ela tem um lugar nessa sociedade. Então, a gente vem nessa perspectiva aí, de pessoas mudam o mundo. E a gente, mais uma vez, nesta formação, eu quero agradecer aí as meninas que contribuíram muito, Fabielle e Juliane, e aí eu quero também aqui abrir e dizer que é com muito orgulho, tá, gente? Porque essas duas meninas, flores, professoras, foram minhas alunas no curso normal, e aí eu fico muito, né, orgulhosa disso. É o nosso papel, nós estamos aqui com essa função, e mais do que nunca. Então, um abraço,
espero vocês, estaremos aí, né, espero encontrá-los em cada unidade que a gente passar, e um prazer muito grande. Vou fazer uma ressalva aqui, nós continuamos sendo aluna dela, tá, gente? E adorei as flores. Muito obrigada. Mais uma vez, um grande abraço. Espero poder ver um pouco das práticas de vocês, até para agregar conhecimento para a gente, tá? Um grande beijo para todos. E nas próximas informações aí. Contem conosco, qualquer coisa, entre em contato com a equipe de formação da Secretaria de Educação. Somos todos docentes da rede e a gente está aqui para trocar. É o que mais importa. Muito obrigada, gente. Espero que todas as propostas sejam só um pozinho ali de ideias para vocês criarem muito mais com os estudantes de vocês e brilharem muito nesse ano de 2023 com a EJA. Foi um prazer.